Bíblia 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez abrimos a Tua palavra para apregoar a verdade. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua semente. Que os corações daqueles, ó Deus, que estão na live assistindo, estejam abertos para receber a Tua verdade, a semente, meu Pai, esta palavra que é Espírito e vida. Que vidas venham ser alcançadas, transformadas, resgatadas, que pensamentos venham ser, meu Pai, colocados em ordem, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado, pois estamos aqui para glorificar o Teu nome, através da Tua palavra, e através da nossa adoração. Já Te adoramos, Te exaltamos, e pedimos que agora a Tua verdade venha de encontro ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Eu queria começar dizendo uma frase de John Wesley. John Wesley foi um grande homem de Deus, e ele tem muitas frases, mas uma frase dele é uma frase muito forte e poderosa, que ela diz: mais vale uma gota de amor do que um oceano de conhecimento. E eu creio que essa frase para os nossos dias, ela é de muito impacto, para refletirmos nela, porque os nossos dias, o tempo ao qual nós vivemos, é um tempo onde superabundou o conhecimento. E o conhecimento tem afastado o ser humano de Deus. E essa frase de John Wesley, ela nos leva a refletir, porque ela diz, olha, vale mais uma gota de amor do que um oceano de conhecimento. Porque nada vale, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nada vale se não tiver o amor. Os dons nada valem, as profecias nada valem. É apenas barulho, é apenas um sino que ressoa, é apenas movimento, se não tiver amor. Todos encontraram Gênesis 2, versículo 16? Diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com toda certeza morrerá. Agora vai um pouquinho mais para frente no capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comer, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade ou conhecimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram,
e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, o Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão eu me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui está bom? Eu creio que você, como crente em Cristo Jesus, conhece a história, pois até os ateus conhecem essa história. Então você, como cristão, deve conhecê-la também. Então aqui nós vemos início na leitura em Gênesis capítulo 2, versículo 16, versículo 17, aonde Deus fez a criação do homem. Deus coloca o homem no jardim especial chamado Éden. E aí então Deus dá ordem ao homem: olha, de todos os frutos comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Deus falou alguma coisa de tocar aqui? Certo. No segundo texto que nós lemos, agora Deus aqui já havia feito a mulher da costela do homem. E então, a mulher passeando, caminhando pelo Éden, pelo jardim, ela encontra com a serpente. Lá em Apocalipse, nós temos a revelação que essa serpente, ela é Satanás. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que o dragão, a antiga serpente, Satanás, foi lançado à terra. Então aqui nós vemos que a mulher, ela começa a ter um diálogo com o diabo. E aqui fica um alerta para mim e para você: tome cuidado ao se envolver com Satanás. Tome cuidado, porque ele é ardiloso, ele é sorrateiro. O diabo, ele é sorrateiro. E ainda tem crente que vive na prática da necromancia, na prática de signos, da astrologia. Vivem sendo enganados, iludidos, porque o diabo, ele vem aqui e ele faz um questionamento. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer de nenhum dos frutos. Não foi isso que Deus falou. E aí então a mulher começa um diálogo com o diabo e ela diz: Deus falou, dele não comereis, nele não tocareis. No versículo 3 do capítulo 2. Só que Deus não disse para não tocar. Aqui fica um alerta para mim e para você: não vai além daquilo que Deus falou. A palavra de Deus diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós acabamos de ler no início do culto um texto lá em João, 1 João, dizendo que Deus é luz e nele não habita nenhuma treva. Então, ou seja, Deus não esconde nada. Tudo que eu e você precisa saber está na palavra. O problema é que hoje as igrejas têm se adequado a ritos pagãos. É flor ungida, é vassoura ungida, é passar em cima do sol, é tomar banho de sal, é passar na porta roxa. Que isso? Deus falou
vida, receba algo ungido e a tua vida vai ser transformada. Fica com a palavra de Deus. É melhor a gente ficar com aquilo que Deus disse, com o que está escrito aqui, porque o que passa disso é do maligno. É por isso que hoje nós vemos muitos vídeos rolando na internet, aonde igrejas denominadas evangélicas parecem mais com um centro de macumba. É pessoa rodando, é pessoa pulando, é pessoa caindo. E aí a pessoa levanta, vai embora e não edificou nada na vida dela. Eu estava lendo novamente esses dias a história de Daniel, um livro de Daniel. Sabe o que aconteceu com Daniel quando ele teve uma deparação, quando ele se deparou com um anjo? Ele desfaleceu. Ele caiu, mas ele caiu como morto. E aí precisou então ser tocado para que ele tivesse as forças revigoradas. Mas quando ele levanta com uma revelação que está para nós até os dias de hoje. Agora, de que edificação tem? Uma pessoa vem, dizem que é tocada pelo Espírito Santo, ela pula rodando, sai trombando em tudo, em cadeira, quebrando tudo, e aí depois ela volta, e aí? E aí o que? Não aconteceu nada. Teve uma visão, teve uma revelação, teve uma profecia, mudou algo na sua vida, o Espírito Santo mandou você renunciar a algum pecado, deixar alguma prática, trouxe alguma revelação para a igreja? Não. Ué, você pulou por que então? Você rodou por que então? Você caiu no chão por que então? Você saiu quebrando tudo aqui da igreja por que então? É por isso que eu sempre digo, fique com a palavra. Se está escrito, é assim que é. Aí então, meus irmãos, quando a mulher no versículo 6 observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e além de tudo desejável para se obter conhecimento, sabe o que ela fez? Foi lá e comeu. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite, sobre o conhecimento. A nossa geração é uma geração que mais detém o conhecimento em suas mãos. E é a geração mais incrédula que existe. Por quê? Olha só para a história bíblica de Jonas. No tempo de Jonas não tinha o conhecimento que tem hoje. Não tinha a tecnologia que tem hoje. E a palavra de Deus diz que Jonas estava fugindo de Deus. E aí então ele compra uma passagem e ele entra num barco em destino a Tarsis. Ele entra no barco, ele vai lá para o porão, ele dorme e de repente vem um imenso vendaval contra aquele barco. E a palavra de Deus diz que cada um que estava no barco começou a adorar o seu Deus, começou a oferecer sacrifícios ao seu Deus e nada resolvia, nada parava. Eles lançaram toda a carga no mar para não morrerem. E de repente eu acho que alguém entra dentro do sótão para pegar alguma coisa, para lançar para o mar ou para oferecer ao seu Deus, e de repente ele olha e vê Jonas dormindo. Ele fala: ei, o que você está fazendo dentro do barco aí dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Levam ele para fora e perguntam: quem é você e qual é o Deus que você serve? Jonas olha e diz: eu sou hebreu e sirvo o Deus Criador dos céus e da terra. E isso que está acontecendo por minha causa, porque eu estou fugindo dele. Me lancem no mar e o mar se acalmará. Oh, aleluia.
começam a oferecer sacrifícios ao Deus vivo. Glória a Deus. Eles começam a adorar o Deus verdadeiro. Homens que não detinham o conhecimento. Eu não sou contra o conhecimento. Eu sou contra quando o conhecimento tira a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nesse tempo aqui, eles não tinham o conhecimento de que a tempestade era formada pelo ar frio e pelo ar quente que se encontravam e formavam as tempestades, formavam então os furacões. Hoje o homem sabe como o furacão é formado, hoje o homem sabe como é formada a tempestade, hoje o homem sabe quantos milímetros que vai chover, hoje o homem sabe tudo que acontece, como que acontece o terremoto, mas eles não dão a glória a Deus. E esse é o problema. Porque o homem acha que por saber tudo, ele é o seu próprio Deus. Tiram o crédito de Deus, tiram a glória de Deus, porque eu sei como isso se forma, e eu sei que porque é isso que acontece desse jeito, já não é mais Deus que faz. Mas quem é que deu a ordem? Porque existem locais aonde a tempestade chega de repente e o homem não consegue intervir para que não aconteçam as catástrofes. Se o homem sabe como acontece, por que o homem não age para que não aconteça? Se o homem sabe que o furacão vai vir em determinado local, que vai ocorrer aquilo, por que então que ele não tem sabedoria suficiente para dizer ou fazer alguma coisa para que aquilo não aconteça? Vai acontecer tal terremoto tal dia. Por que o homem então não mexe na terra para que o terremoto não aconteça? Porque foge da sua capacidade. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nos revela dizendo que o universo clama pela volta de Jesus. Glória a Deus. Ei, cada lugar onde você vê um furacão destruindo tudo, cada lugar onde você vê a tsunami inundando, cada lugar onde você vê a tempestade, o furacão, o terremoto, o vulcão, é o mundo clamando: ei, Jesus, volta logo! Glória a Deus! Volta logo, porque a gente não aguenta mais a maldade do ser humano. Você quer ver? Abra a tua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 9. Amém? Aqui Daniel ele teve uma revelação, ele teve uma visão sobre o fim dos tempos. É um pedaço do Apocalipse aqui, que Daniel tem a revelação. E aí então, depois do término da revelação que o anjo traz para ele, aí então o anjo diz para ele, e ele replicou, orientando: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joelhados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderam. Ou seja, não tem como os ateus entenderem o que está na Bíblia.
tem como os ímpios entenderem o que está na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é interpretada com uma razão humana. A Bíblia, ela é interpretada pela fé. Você imagina se a Bíblia tivesse que ser interpretada pela razão humana? Se a maneira com que Deus age fosse na força humana, fosse na sabedoria humana, fosse do jeito humano. Como que Deus ia mostrar que Ele é o Todo-Poderoso? Porque nós não detemos todo o poder. Nós não detemos toda a sabedoria. Aí, sabe o que ia acontecer? Se Deus trouxesse a palavra dele, tudo num conceito que a razão humana pudesse explicar, as pessoas iam olhar para a Bíblia e dizer assim: mas esse Deus não é Deus, ele é homem. Mas Deus é Deus. E Deus, ele é tão Deus que ele se fez homem para que a gente tivesse a revelação dele. Agora, como que os homens querem entender Deus nesse conhecimento terreno? Jesus conversava com Nicodemos em João capítulo 3. Jesus explicava, tentava pelo menos explicar para Nicodemos através das coisas terrenas. Jesus falou: olha, Nicodemos, para que o homem entre no reino de Deus é necessário que ele nasça de novo. Nicodemos não entendia. Nicodemos falou: então como que pode eu, já sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Ei, as coisas de Deus são espirituais. Deus, ele age espiritualmente neste mundo terreno. Então, ainda que o homem, ainda que a ciência diga que não é possível que Jonas tenha entrado dentro da barriga do grande peixe, eu continuo crendo, porque eu vivo através da fé. Eu creio através da fé. Eu creio num Deus poderoso que age através do impossível. Aleluia! Mas, meus irmãos, infelizmente hoje há muitas pessoas que se dizem cristãs que já não crê mais nos milagres, já não crê mais no impossível de Deus. Às vezes a gente assiste alguns debates de teólogos aonde você vê que nem mesmo eles acreditam no impossível que Deus faz. E isso é triste. É triste por quê? Porque o conhecimento tem entrado dentro da igreja. E novamente eu repito, eu não sou contra o conhecimento. Eu sou contra quando o conhecimento tira a glória e a grandeza de Deus. Porque a teologia, ela tenta explicar em razões humanas o que está escrito. Mas nem sempre vai ser possível explicar aquilo que está escrito através das razões humanas. Eu tenho que crer que há um Deus soberano sobre todas as coisas, que é capaz de fazer o impossível. Será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode dar um aleluia? Porque nós estamos aqui pregando um Deus que faz o impossível, um Deus que faz a mulher gerar sem precisar de cirurgia, um Deus que faz o cego enxergar sem precisar de cirurgia, um Deus que é infinitamente capaz de fazer e realizar aquilo que eu imagino. Aleluia! E é por isso que eu digo, eu não sei qual é a causa que você traz aqui nesta noite diante de Deus. Eu não sei qual é a causa que está dentro da sua casa. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Mas eu creio num Deus que não precisa da razão humana para fazer. Eu creio num Deus que não precisa da força do homem para fazer. Eu creio em um Deus que não precisa da inteligência, da sabedoria do homem para realizar. Como disse o apóstolo Paulo, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria do homem. A força, a fraqueza de Deus, ela é
E eu libero esta palavra sobre a vida de cada um que aqui está, sobre a vida daqueles que estão assistindo, que Deus é capaz de fazer. Continue crendo, não busque razões humanas, não busque o conselho do homem, busque a Deus. Busque ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, vamos orar, irmãos. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós não estamos aqui por razões humanas. Nós não estamos aqui, Senhor, por conceitos de filosofia, de pensadores, não. Nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo nos alcançou. Nós estamos aqui porque tivemos um encontro verdadeiro contigo. O Senhor disse: provai e vede que eu sou bom. E nós provamos, ó Deus. Nós provamos a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua mansidão, a Tua paz, ó Deus poderoso. Ó Deus maravilhoso, quem já pisou neste lugar não sabe viver em outro. Eu não estou dizendo de igreja, eu não estou dizendo de templo, eu estou dizendo sobre o Santo dos Santos. Aquele que já pisou neste lugar não sabe viver em outro. Aquele que já pisou neste lugar já não presta para mais nada. Ó Deus poderoso, e eu quero liberar uma palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que aqueles, Senhor, que se desviaram, porque Satanás injetou uma seta, porque tropeçaram no meio da caminhada, se desviaram, Senhor, se afastaram, porque tropeçaram, caíram, e já não se sentem mais dignos de estar em um lugar te adorando. Senhor, em nome de Jesus, aquela mesma pinça que o anjo pegou a brasa lá no teu trono e tocou nos lábios de Isaías, ó Deus. Eu peço agora em nome de Jesus, ó Pai, que o mesmo anjo esteja com esta pinça, trazendo a brasa, trazendo, Senhor, e tocando aonde está esta ferida, aonde está essa seta de Satanás, no ouvido, na mente, no coração, na alma. Nós declaramos, a Deus, em nome de Jesus, que ela seja queimada, em nome de Jesus, ó Pai, que toda a acusação caia por terra, em nome de Jesus, e que essa vida volte para a Tua presença, que essa vida volte a adorar o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, tantos jovens, ó Deus, que estão indo para a faculdade, vão para lá com a Bíblia, crendo no Senhor, mas voltam, Senhor, descrédulos, incrédulos, voltam, Senhor, ateus, entristecendo o coração do pai e da mãe. Ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja fervoroso na vida desse jovem, na vida dele, ó Pai, em nome de Jesus, assim como foi fervoroso na vida de John Wesley e de todos aqueles que se reuniam com ele, pois a história ensina a Deus, dizendo que eles fizeram um grupo na faculdade, oravam, jejuavam, meditavam na Tua palavra, e dali surgiu o movimento metodista, ó Pai, para a Tua glória, resgatando almas para o Senhor e desfazendo as obras de Satanás. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta jovens dentro da faculdade, ó Deus, para acabar com as obras de Satanás, para acabar com os enganos. Ó Deus, em nome de Jesus, esses
Que haja, ó Deus, a manifestação da tua presença em cada faculdade desse mundo, em cada lugar, ó Deus. E que surja, Senhor, um avivamento, ó Pai. Senhor, que o conhecimento, ó Deus, não roube a vida do homem, do Senhor, ó Pai. Mas que o homem glorifique o teu nome por cada revelação de conhecimento que ele recebe. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado para todo sempre, ó Pai. Eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de cada irmão, ó Deus, que aqui está, para a tua glória, Senhor. Que o nosso nome esteja escrito, ó Deus, no livro da vida, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você todos os dias, e estaremos aqui na terça-feira, às 7h30, adorando o Senhor Jesus novamente. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.